Olá. Observem agora a questão 66. Está escrito assim, ó, observe o gráfico a seguir. E você tem um gráfico muito legal mostrando as 4 fases da transição demográfica. E você lembra que o conceito de taxa de natalidade e mortalidade é isso, número de nascimentos em cada 1000 por ano, natalidade, mortalidade, número de mortos. A diferença entre a natalidade e a mortalidade dá o que a gente chama de crescimento vegetativo. Então, se vocês olharem na fase 1, vocês estão vendo que natalidade e mortalidade são altas, consequentemente o crescimento vegetativo é baixo. Consegue perceber isso na linha pontilhada do crescimento vegetativo? Agora, quando passa para a fase 2, é muito comum isso acontecer, que cai sempre primeiro a mortalidade e a natalidade continua alta, e aí há uma grande diferença entre os dois e, portanto, há um grande crescimento de população. A terceira fase é quando começa a cair mais a natalidade e aí o crescimento vegetativo começa a diminuir, até chegar na quarta fase, onde há uma estabilização novamente. Se você entendeu isto, agora fica fácil a gente analisar os itens. Leia comigo lá. Esse gráfico permite as seguintes conclusões corretas. A fase 1 corresponde ao período de grandes secas em países africanos e asiáticos, que implicam fortes migrações permanentes. Veja um detalhe interessante. Migração não tem nada a ver com transição demográfica. Aí só entra o conceito natalidade e mortalidade. Entenderam a ideia? Se você tivesse aí o conceito de crescimento demográfico e não crescimento vegetativo, aí sim. No crescimento vegetativo é só natalidade e mortalidade, não entra as migrações. Perfeito? Então esse item é falso. O número 2 diz assim, ó, a fase 2 é denominada de aceleração demográfica, com aumentos significativos da variação do crescimento vegetativo. Olhem de novo para o gráfico, faz favor. Se você der uma olhada no gráfico, você vai perceber uma coisa interessante. Olha a fase 2. Cai acentuadamente a mortalidade, a natalidade continua alta, há um grande crescimento vegetativo. Então o item 2 você vai marcar como verdadeiro. Agora olhe o item 3, diz assim, ó, a fase 3, em virtude das expressivas quedas do crescimento vegetativo, enquadra-se perfeitamente na situação da pré-transição demográfica. Falso. Vamos voltar ao gráfico de novo? Pré-transição, senhores, é a fase 1. Quando a população cresce pouco, porque natalidade e mortalidade são altas. Então você não pode marcar esse item como verdadeiro, falso. O item 4 diz assim, ó, a fase 4 é a de estabilização da população, na qual a taxa de natalidade permanece relativamente uniforme e há um decréscimo do crescimento vegetativo. Vamos voltar no gráfico? Dá uma olhada na fase 4. Você consegue perceber que natalidade continua estável. E, portanto, natalidade e mortalidade estão muito próximas uma das outras, consequentemente, voltou a crescer pouco. Então, está certíssimo o que está escrito no item 4. E o item 5 diz assim, o Brasil encontra-se desde o início do século XXI em face da globalização da economia na fase 1. É claro que não, senhores. Nós estávamos na fase 1 antes da Segunda Guerra Mundial. A nossa transição, nós caminhamos para a fase 2 logo depois da Segunda Guerra Mundial. E agora nós estamos no final da fase 3. Se prestarem atenção, a população brasileira agora voltou a crescer pouco porque caiu acentuadamente a natalidade. E ela vai se manter basicamente estável, portanto nós estamos no final da fase 3, entrando para a fase 4. Então os únicos itens verdadeiros que você vai marcar são os itens 2 e 4. Consequentemente, a única resposta certa vai ser a letra D, ou a letra E, como está aí marcado.